A cada ano é celebrado o mês do orgulho LGBT. Como considerar esse tipo de celebração, levando em conta os ensinamentos do Paramahansa Deva, Sri Ramakrishna, que dizia que as correntes mais fortes deste mundo são luxúria e ganância? Não há muita gente ganhando dinheiro com a luxúria nesse mês? Ok. Bom, Sri Ramakrishna ensinava duas coisas fundamentais. A primeira delas é que toda essa realidade, tudo isso, é na verdade uma manifestação da Mãe Divina. É uma manifestação da Shakti de Deus. De modo que não existe verdadeiramente uma realidade alheia a Deus, à parte de Deus. Tudo isso é uma manifestação de Deus. Mas é claro que essa convicção, essa compreensão, não apenas intelectual, essa percepção é uma realização espiritual. Sri Ramakrishna viu a mãe se tornar tudo isso. Ainda assim, ele fazia distinções entre as coisas e dizia: para despertar o conhecimento de Deus naqueles que não têm essa visão natural, porque isso são, né, Deus nos dá um corpo de amor, com olhos de amor para percebê-lo. Nós devemos buscar aquilo que no mundo mais nos mostra Deus. Então dava o exemplo, por exemplo, da vaca, né? Dizia: a vaca tem leite, mas você não vai, né, tirar o leite do chifre da vaca. Você não vai tirar o leite da orelha da vaca, da cauda da vaca, da pata da vaca. Vai tirar do úbere. É ali que você vai tirar o leite. Não é? Então, no mundo existem modos de você perceber Deus mais facilmente. Não é? Aí falava dos templos, falava da prática religiosa, falava disso. Né? Então esse é o ensinamento de Sri Ramakrishna. Tudo isso é uma manifestação de Deus. Não existe ilusão nenhuma. Não existe nenhuma irrealidade. Não é? Existe transitoriedade dentro de tudo isso que são formas de Deus. O qual Deus perpassa. Né? Muito bem. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto muito importante do que Sri Ramakrishna destacava, assim, né, indo no âmago dos seus ensinamentos, é de que para um jiva, para um ente aqui neste mundo, conhecer Deus, é preciso que ele tenha um anseio poderoso por Deus, um desejo muito vigoroso de ver Deus. E esse anseio, diz Sri Ramakrishna, é aquele apego combinado, não é? O apego da mãe pelo seu filho recém-nascido, o apego da esposa casta pelo seu esposo, o apego do avarento pelo dinheiro. Quando você tem esses três apegos combinados, então você vê Deus. Veja uma relação dual. Você vê Deus. Deus é um ente, você é um outro ente, você fala com ele fala com você e você é transformado. E aí, de modo geral, você passa a perceber esse universo como uma manifestação de Deus. Então, esses dois pensamentos aqui podem nos ajudar a compreender essa questão trazida por esse amigo. Não é? Então, o primeiro ponto é: este mundo, ele não é um mundo do pecado, ele não é um mundo decaído, ele não é um mundo na qual Deus não existe, ele não é um mundo, o inferno. Não. Ele é uma manifestação de Deus. E nisso, compreendendo assim, ao menos intelectualmente no primeiro momento, todo esse mundo passa a ser um jogo de Deus, uma lila de Deus. Ele não é mais o samsara budista, ok? O sofrimento da morte, o sofrimento da perda, porque nós sofremos, temos apegos às coisas e sofremos. Não, não é mais essa choradeira, não é mais essa miséria, não é mais isso. É uma percepção de uma grande graça em tudo na vida, inclusive nos fenômenos da transitoriedade do mundo. Inclusive nas nossas querelas, nas nossas brigas, nas nossas contendas, nas nossas
né? Tensões. Tudo isso é parte de um grande jogo. Porque o jogo é disso que se trata, né? Uma competição, uma disputa, né? Um querer para que o outro impede e tudo mais. Isso é parte da brincadeira. Não é? Qualquer jogo é assim, você está jogando com alguém, um vai ser vencido, o outro vai perder, né? Um vai vencer e tem uma disputa e tudo mais, mas na verdade é tudo uma grande diversão. Todo mundo, né? Se é saudável em um jogo, está se divertindo e está gostando. Né? Entendendo a sistemática da coisa. Quer vencer, mas se perder tem um outro jogo e tudo mais. É assim que vai. Né? Então esse é o ponto. Não há isso do mundo, o mundo decaído, os pecadores. Não, uma visão advinda dos pensamentos de Sri Ramakrishna tende a ver um mundo com mais benevolência, tende a ver as pessoas com mais afeição, tende a ver as disputas com menos intensidade nesse sentido, não é? Nos percebendo mais como grandes, né, como crianças de Deus, não é? E toda a nossa intensidade nas coisas se dá pela nossa falta de lembrança disso. Então a gente se apega muito aos brinquedos desse mundo, às ideologias, às questões. Então esse é o primeiro ponto aqui a se colocar, né? O segundo ponto é que as correntes do mundo, né, Sri Ramakrishna dizia, luxúria e ganância, nós podemos considerar aqui, como Sri Ramakrishna ensinou, como uma escolha de estarmos no mundo. Não é? Quando colocamos as correntes, nós estamos partindo do pressuposto de que nós queremos ir para Deus e estamos presos. Presos por coisas que nós não conseguimos nos livrar, a nossa luxúria e a nossa ganância. Mas só é corrente quando a gente deseja sair disso. Quando nós estamos muito felizes aqui, quando nós estamos muito integrados aqui, não existe corrente, você simplesmente aderiu ao pátio. Ô mãe, eu não quero ir agora, eu tô brincando aqui. Tô brincando aqui, eu não quero ir. Esse é o pensamento do homem enraizado no mundo. Se a gente pensa dessa perspectiva da criança brincando no pátio, qual é o grande drama? Qual é o grande problema? Né? Algumas pessoas vêm me perguntando isso ao longo do tempo, na medida que eu venho expondo esse pensamento de Sri Ramakrishna. Mas por qual razão eu tenho que ter anseio? Por qual razão eu tenho que ter essa pressa toda para voltar para casa, para ir para Deus? Não preciso ter isso. Tudo bem, amado. Querida, fica aí. Vamos continuar aqui brincando. Tá bom. O pensamento de Sri Ramakrishna é geralmente respondendo a pessoas que dizem: posso ver Deus? Como ver Deus? Aí Sri Ramakrishna responde: bom, para ir a Paris, você precisa, se você está no Brasil, você precisa pegar um avião ou ir de barco. Ah, mas eu não quero fazer nenhum dos dois. Então você não vai a Paris. É pura e simplesmente assim. Não tem outra circunstância. Né? Então, para ver Deus, para conhecer Deus, você precisa ansiar por Ele com essa totalidade. Não há essa totalidade, há uma parcialidade de desejo. Então, parcialidade você não vai ter conhecimento de Deus. Você vai continuar aqui em Deus, porque tudo isso é uma expressão de Deus. Então, esse é o ponto. O mês do orgulho LGBTQIA+. Quando falamos de orgulho, né? Orgulho. Qual é o ponto aqui da palavra orgulho? Nós sabemos, as pessoas, né, de tendência diferente da heterossexualidade, ao longo dos tempos, das épocas, em todas as culturas, sofreram e sofrem muito preconceito, perseguição, opressões. Então, aqui o orgulho está no sentido de dizer: nós somos cidadãos, nós somos pessoas, nós merecemos respeito, nós temos direito à vida, nós não podemos ser perseguidos, limitados em nossos direitos de cidadania, porque temos a tendência homossexual. Ou outra, qualquer. Não podemos ser perseguidos por causa de nossa raça, por causa de nossa religião, por causa de nossa etnia, por causa de nossa língua, por causa de nossas crenças, também por causa de nossa orientação sexual, como também se diz, e às vezes as pessoas não gostam desse termo orientação, enfim. Esse é o ponto. Orgulho aqui não significa dizer eu me orgulho de ser assim o assado, querendo dizer eu posso viver, eu tenho direito à vida, eu tenho direito a ser respeitado. E nesse sentido, os ensinamentos de Sri Ramakrishna
aprovam e chancelam, sim, esse orgulho. Mas é claro que Sri Ramakrishna não estaria ensinando aqui o orgulho de qualquer identificação que temos com nome, corpo, essas coisas, né? Pelos ensinamentos de Sri Ramakrishna, vamos descobrir que nós todos somos almas espirituais e eternas parcelas de Deus, puras, imaculadas, que estamos nos identificando com um composto de corpo e mente, e nisso estamos nos vinculando ao mundo de transitoriedade. Então, hoje somos homem, hoje somos mulher, hoje somos heterossexual, hoje somos homossexual, hoje somos assim, hoje somos assado, hoje somos angolano, argelino, brasileiro, australiano, chinês. Tudo isso transitório. Nada disso é a verdadeira identidade do ser. Então, se crescemos em espiritualidade, menos paixão, menos identificação temos com todas as coisas. Ainda assim, estamos aqui inseridos dentro desses personagens, vestindo essas vestimentas, e então tentamos o quê? Melhorar as coisas no sentido da compreensão espiritual. Então, não buscamos causar ofensa a ninguém, mal a ninguém, sofrimento a ninguém. Buscamos fazer crescer a nossa lembrança de Deus, aumentar as chances de sermos mais espirituais. E nisso vivemos no mundo de um modo mais feliz e consciente de que tudo isso é uma expressão da mãe, ainda que nossos olhos não tenham visto isso ainda. Nós não temos percebido. Então, ele diz aqui, Sri Ramakrishna diz que as correntes do mundo são luxúria e ganância, e tem muita gente ganhando dinheiro com um festival, né? Uma celebração que está falando sobre luxúria. Primeiro, o orgulho aqui não é sobre luxúria. O orgulho aqui é sobre cidadania. Defender o direito das pessoas existirem. O outro ponto está se ganhando muito dinheiro. Está se ganhando muito dinheiro com muita coisa, inclusive com religião. Ganha-se muito dinheiro com religião. Vamos então dizer o que a religião é contrária ao ensinamento de Sri Ramakrishna? Não. Sri Ramakrishna seria contrário, evidentemente, a alguém usufruir economicamente de religião, mas é o que mais se faz. É o que mais se faz. Não é verdade? E ainda assim, nós podemos, né, separar aqui o joio do trigo, né? Então, aqui o ponto é esse. As pessoas vão criar oportunidades, sim, de mercantilizar, né, essas efemérides, assim, vão, né, datas, e vão, sim, faz isso a respeito de tudo. Quanto mais você estiver sem consciência espiritual, mais atrelado você vai estar a, por exemplo, a essas relações econômicas com as coisas, não é? Por exemplo, patriotismo. Patriotismo é uma coisa, pode ser positiva. O amor à pátria, como se fosse uma família espiritual legal. Ele pode também descambar para um nacionalismo nojento, racista, xenófobo, não é? Muita gente ganha dinheiro com patriotismo. Vende bandeirinhas, botões, né? Criam partidos políticos, ideologias, descambando muitas vezes para o nacionalismo odioso. Não é? E ainda assim nós podemos fazer uma separação das coisas aqui. Então tudo nesse mundo está permeado dessas coisas porque é mundo. Porque é mundo. Não é? Uma nota final a respeito dessa questão do tema do orgulho. É claro e evidentemente que você pode ter os excessos das pessoas que se identificam tão vigorosamente com esse tema, né, da questão da identidade sexual, que podem criar, sim, obstáculos para a sua percepção espiritual. É claro que se você meteu na sua cabeça de que você, na verdade, é homossexual, de que você é heterossexual, de que você é brasileiro, de que você é isso ou aquilo, mais difícil é você lembrar que você é uma alma eterna, pensar em Deus, pensar em voltar para casa, está muito inserido no mundo. Então, sobre as questões, né? É uma manifestação de expressão, de exterioridade da sexualidade. É claro que também, se crescemos em espiritualidade, tudo isso vai passar a ser mais minimizado, né? Nós não vamos fazer, né, publicidade dos nossos gostos, né? É uma coisa íntima, pessoal, da vida particular, privada das pessoas, não é? Ninguém precisa ficar falando sobre isso, ninguém precisa ficar mostrando isso, ninguém precisa ficar exaltando, né, os seus desejos de carnalidade.
Mas, novamente, né, geralmente o que se aponta aqui é que as pessoas não querem mais ser apedrejadas, queimadas, mortas, surradas, porque tem uma tendência. Então, é nesse sentido que se luta pelo direito, cidadania das pessoas. Mas buscadores espirituais aqui, aspirantes espirituais, olhando para os ensinamentos e palavras de Sri Ramakrishna, que nós vamos tentar sempre reduzir o tamanho, né, deste fervor pela carnalidade, sublimando as relações. Então, assim, né, heterossexuais e homossexuais ganham muito, né, se buscam sublimar os seus relacionamentos de corte, né, sexual, o transformando em relacionamentos românticos, amorosos, monogâmicos, em amizades profundas, na qual o outro não é só um indivíduo que você come, o outro é um indivíduo que você serve, o outro é um companheiro de jornada, não é? Isso vale para heterossexuais e para homossexuais, não é? E gradativamente fazendo com que ambos juntos se ajudem para poder perceber mais Deus, perceber menos o corpo, menos a mente, e nisso transcender essa realidade. Então, é isso que eu posso dizer a esse rapaz aqui sobre os ensinamentos do Paramahansa Deva sobre essa questão, né? Espero que possa ajudar.